Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser uma continuidade da nossa aula anterior. Nossa aula anterior nós falamos das reformas protestantes, que foi um movimento dentro da Europa no século XVI, que ia contra o alto luxo do clero, contra a venda do perdão, a venda das indulgências, a venda de artigos dizendo que era sagrado, um pedaço de osso de Jesus e por assim vai. Nós vamos falar hoje da Contra-Reforma. Lembrando que os reformistas protestantes, eles vêm de dentro da igreja. É um movimento que surge de dentro da igreja para fora, tá? Não são as pessoas não ligadas à igreja que começam esse movimento. Quem começa esse movimento são as pessoas ligadas dentro da igreja, tá bom? Contra-reforma. O que foi, quais os objetivos, quais as medidas tomadas. A Contra-reforma foi a resposta da Igreja Católica diante do avanço do protestantismo, tá? Quando as reformas protestantes, Lutero, Calvino, começam a crescer dentro da Europa, a igreja não pode perder o cargo de exclusiva de algumas nações. Então, ela vai fazer essa contra-reforma, ela vai ter uma resposta a essa reforma protestante. A Igreja Romana viu seu poder territorial e sua influência política diminuírem de forma brusca. A Contra-reforma tinha como objetivo principal a reafirmação do dogma do culto tradicional. Então, a Contra-reforma tinha como objetivo principal a reafirmação do dogma católico, do culto tradicional da igreja e da reconversão dos fiéis. Então, aqueles fiéis que por algum motivo foram para essa lógica protestante, começaram a seguir esses reformistas protestantes. Então, a Igreja Católica queria o quê? A reconversão desses fiéis, mesmo que ela seja forçada, tá? Esse rapazinho aí na foto é o Papa Católico Paulo III. Vai ser Paulo III que vai ser o principal na formação dessa Contra-reforma. Ele vai ser a peça principal dessa Contra-reforma, dessa resposta da igreja a essas reformas protestantes que estão avançando na Europa no século XVI. O que o Papa vai fazer? Ele vai principalmente manifestar contra os reformistas. E em 1534 ele renova o seu grupo de cardeais e elegeu homens com elevadíssima capacidade intelectual. Então aí essa imagem ilustra quando o Papa começa a mudanças no cargo eclesiástico, como os cardeais. Medidas. Reformas internas. Então, essa mudança, essa reunião, ela institui medidas como reformas internas, instituída no Concílio de Trento em 1545. Medidas repressivas, que vão ser repressão, perseguição, né? Que é o índex que nós vamos falar mais à frente, e a Inquisição, que nós vamos falar à frente também. Medidas de evangelização, aí nós começamos a catequese, tá? A Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela vai ser responsável também vir para a América para catequizar os nativos da América. Concílio de Trento. Em 1545 a 1563 acontece o Concílio de Trento. O intuito desse concílio era discutir a doutrina católica, a formação dos sacerdotes e a expansão da fé. Ele iniciou a reforma geral interna da igreja,
Um dos objetivos do concílio era a definição dos dogmas católicos e a reforma interna da Igreja. Quando o Papa ele reúne os seus cardeais, ele pede para fazer um relatório em 1537. E em 1537, o resultado desse relatório revela os abusos do alto clero, revela os abusos da igreja. Por isso que eles precisam agora fazer uma reforma interna dentro da Igreja Católica. A ideologia católica pressupunha a afirmação do livre-arbítrio, a prática dos 7 sacramentos, a adoração da Virgem e dos santos, lembrando que lá no Lutero ele só acredita em 2 sacramentos, que são os sacramentos que estavam na Bíblia. E tanto Lutero como Calvino vai ser contra a adoração de santos e da Virgem, tá? E o culto cerimonial apropriado, então precisa de ter procissões, missas, tudo aquilo que pudesse ser apropriado num cerimonial religioso. O principal objetivo era despertar a religião tradicional, reafirmar o dogma católico dentro da sociedade e dentro da sociedade clerical também. Concílio de Trento foi formado por padres teólogos com exclusão dos protestantes. Então, os protestantes, como eles vão ser perseguidos nessa contra-reforma, nessa reforma da igreja, eles vão ser excluídos do Concílio de Trento. Aí nós temos uma imagem que representa, que foi pintada, que representa o Concílio de Trento. Tribunal da Inquisição. Todo aquele que se coloca contra a doutrina da igreja vai ser julgado no Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição. A maior sentença desse tribunal era ser queimado na fogueira. Então, a Igreja Católica vai estabelecer um tribunal que vai começar a condenar todos aqueles que são contra ou se manifestam contra os dogmas da Igreja Católica. Instituição espanhola que antecedeu a Contra-Reforma. O seu método consistia em julgar os suspeitos que eram denunciados através de testemunhas anônimas. Usavam da tortura para tentar arrancar uma confissão do réu. O Estado usava esse meio para livrar-se dos inimigos políticos ou das pessoas que contestavam as suas decisões. Então, ali não é só algo religioso e espiritual. Eu também tenho o anseio político dentro desse métier, dentro desse novo tribunal. Este instrumento foi o mais negativo e aterrorizador da Contra-Reforma. Então, o Tribunal de Santo Ofício, ele vai ser algo extremamente aterrorizante dentro dessa sociedade. Quando se fala que vai ter uma reconversão até forçada, é porque você vai ter medo de ser denunciado, você vai ter medo de ser julgado, e você vai ter medo de ser torturado, e você vai ter medo de ser morto na fogueira. A Inquisição era um tribunal eclesiástico destinado a defender a fé católica. Vigiava, perseguia e condenava aqueles que fossem suspeitos de praticar outras religiões. Então, voltando aqui, vários cientistas, lembrando que a ciência ela vai vir aí à tona no século XVI com a renovação cultural, com o renascimento cultural, nós vamos ter aí a fé, não em primeiro lugar, né? Não o espiritual em primeiro lugar. Eles vão começar o quê? Usar a razão e a ciência para explicar tudo. Então, vários cientistas foram julgados, perseguidos pela igreja, como Galileu Galilei, Giordano Bruno, tá?
tudo aquilo que não se baseava na fé, mas sim na ciência, na observação, na razão, ia contra a igreja, era uma ameaça para a igreja católica. Então, vários cientistas, renascentistas, eles vão ser totalmente, duramente perseguidos, até torturados pelo Tribunal de Santo Ofício.